Olá, meu nome é Thaís Freire de Vasconcelos, eu sou aluna graduanda do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense do campus de Volta Redonda. Meu nome é Gabriela Sassouza, também sou aluna do curso de Direito da Universidade Federal Fluminense do campus de Volta Redonda. Juntamente com a professora Analice de Carmo, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar submetendo esse trabalho ao segundo Seminário Internacional sobre Direitos Humanos Fundamentais. A nossa singela contribuição teve como tema o direito da liberdade de crença das religiões afro-brasileiras. Nós escolhemos esse tema tendo em vista a grande repercussão que ele tem tido na atualidade, uma vez que hoje nós temos vários direitos e garantias fundamentais plasmados não só na Constituição, mas como leis esparsas pelo mundo e principalmente no Brasil. Independente dessas grandes garantias e desses direitos que são plasmados na legislação, nós percebemos que é frequente os casos de intolerância religiosa e de preconceito. E isso é uma clara violação aos direitos humanos fundamentais. Dentro disso, nós podemos citar o exemplo que o doutrinador Waid Lamego Bullos coloca em seu livro ao narrar um caso onde um rapaz que foi beneficiado pelo SURSIS foi proibido de exercer o direito à liberdade de crença, de culto religioso na sua própria casa. E não haveria uma justificativa plausível para isso, tanto que foi declarado pela Corte Suprema como inconstitucional. Então, nesse trabalho, nós tentamos narrar um pouco sobre a liberdade de crença, sobre as garantias que estão tidas na nossa Constituição, nas legislações, e também mostrar um pouco dessa transformação do Estado, de um Estado conservador que coibia as manifestações religiosas a um Estado participativo que as tutelava e as apoiava. Nesse contexto, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, através do Disque 100, que é um instrumento da sociedade se manifestar sobre as diversas formas de intolerância, pôde perceber um aumento nos números de intolerância religiosa, principalmente com aqueles que seguem religiões de matrizes africanas. Na verdade, esse levantamento, esse aumento no que consta pelo levantamento da Secretaria de Direitos Humanos, representa uma forma de reivindicação, uma forma de resistência. Não necessariamente de que agora há um aumento no registro, nos números de manifestação de intolerância, mas sim que essas pessoas que sofrem este preconceito, elas agora têm uma voz, elas se sentem seguras devido à Constituição Federal de 88, seu artigo 5º, ao seu inciso 6º, que fala sobre a liberdade de crença. Elas então se sentem protegidas e encorajadas para falarem sobre essa intolerância. Além disso, a Constituição de 88, não só no seu artigo 5º, prevê a liberdade de crença, mas também no seu artigo 215, no seu parágrafo 1º, ela prevê um incentivo do Estado, do governo, para que haja manifestações culturais de povos indígenas e africanos, pois eles constituem parte da história do processo de construção do país. Mas nem sempre nossa Constituição adotou uma forma tão ampla de tolerância e aceitação da liberdade religiosa como nós temos hoje. Nos sistemas jurídicos anteriores adotados pelo Brasil, principalmente pela Constituição de 1824, nós temos a adoção de uma religião oficial. O Império Brasileiro ele era vinculado a uma religião, no caso a religião católica. Não havia laicidade. Então, essas demais religiões que não se encaixavam no conceito admitido pelo Estado, elas só poderiam ser cultuadas na sua forma privada. E nenhuma casa poderia ter um exterior de templo. Então, você tem, nesse primeiro momento, uma repressão muito clara quanto à liberdade religiosa das demais crenças. E em 1891, você já tem a proclamação da República no Brasil, e junto com essa Constituição nós temos o Instituto da Laicidade. Na verdade, essa Constituição é a Constituição que é a mais rigorosa com a separação de Estado e Igreja, não admitindo nenhum tipo de parceria. No entanto,
ao pensarmos que haveria, então, de fato, liberdade religiosa ampla e plena, nós, na verdade, temos, através de um Código Penal de 1890, que pune o espiritismo, seu artigo 157, que trata de feitiçaria, e esse artigo está diretamente vinculado às religiões ditas mediúnicas, que nós poderíamos, então, atrelar tanto a Umbanda, o Candomblé, o Nagô e tantas outras que estão inseridas na ideia de religiões de matriz africana. Na Constituição de 46, nós temos a previsão da imunidade tributária dos templos, o que mostra uma atuação do Estado quanto a uma maior tolerância, uma maior aceitação da liberdade religiosa para todas as confissões religiosas. No entanto, em 66, foi aprovada uma lei no estado da Paraíba que dizia que as pessoas que se envolvessem com qualquer religião mediúnica, seja ela kardecista, a Umbanda, o Candomblé, Nagô e tantas outras, ela deveria ter um atestado de sanidade para que pudesse se vincular a essa religião. Então, a questão da liberdade religiosa, ela nunca foi, pelo Estado, pelo ordenamento jurídico brasileiro, ela nunca foi algo constante, ela nunca foi totalmente repressiva, ou totalmente protetiva, ou totalmente indiferente. Nós temos essa evolução histórica, né, essa evolução que perpassa por nuances entre aceitar e reprimir, entre proteger e simplesmente não legislar sobre. E então nós voltamos para a Constituição de 88, após a Constituinte de 88, em que o ativismo dos membros, dos adeptos dessas religiões, ele aumenta, tanto que, como citei anteriormente, o artigo 215, ele foi conquistado por esses grupos que se mostraram presentes e passaram a reivindicar seus direitos. No tocante à Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, nós podemos destacar o capítulo 3º, que é totalmente dedicado à liberdade de crença, de expressão e manifestação das religiões de matriz africana. E em um de seus artigos, nós temos o Estado se mostrando como garantidor, protetor e incentivador dessas manifestações e assegurando que elas não sofram nenhum tipo de repressão ou intolerância. E nós temos, então, a partir disso, um desses mecanismos utilizados agora seria o Disque 100, que foi instituído pela Secretaria de Direitos Humanos. Além disso, para finalizar, trazemos o Decreto Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, 42557, que reconhece a Umbanda como patrimônio imaterial cultural da cidade do Rio de Janeiro, visto que a mesma nasceu no estado do Rio de Janeiro. Esse decreto, que foi editado no dia 7 de novembro de 2016, vem para nos mostrar como ainda é atual a discussão, a importância de debater a intolerância religiosa frente às religiões de matriz africana. Diante do exposto, deixamos o assunto aberto para debate. A metodologia adotada segue um modelo crítico dialético que se fundamenta na contraposições de ideias que requerem uma solução, uma vez que a temática apresentada evolui paralelamente às transformações sociais, culturais e econômicas. Nessa perspectiva, os avanços e retrocessos no tratamento do tema, a liberdade de crença, em principal os adeptos das religiões afro-brasileiras, mostram uma visão de mundo heterogêneo, uma vez que as culturas modernas elas recebem elementos de outras culturas. Por fim, gostaríamos de agradecer a oportunidade de submeter o presente trabalho. Muito obrigada.